Boa noite, amados. Graça e paz. Hoje o nosso culto de ensino da palavra, que você esteja com o seu coração disposto a aprender e se deleitar cada vez mais na palavra do Senhor, naquilo que Ele tem para o seu coração. Por isso nós vamos começar celebrando e cultuando a esse Deus que é todo poderoso. Porque nós cremos num Deus que a sua palavra se cumpre. Não é um Deus que mente, não é um Deus falso, é um Deus verdadeiro. Aleluia! Tudo que Deus falou vai acontecer. 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 Eu creio, tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer. Oh.
nosso Deus, que nós cremos assim e assim será, porque o nosso Deus é maior do que tudo isso, de que todas as adversidades, de que toda e qualquer situação. Por isso nós nos alegramos num Deus de amor, de graça, de bondade, de poder e misericórdia. Aleluia. Minha boca se encheu de riso, os meus lábios de gritos de júbilo. O Senhor restaurou minha sorte, é por isso que eu me regozijo. Minha boca se encheu de riso, os meus lábios de gritos de júbilo. O Senhor restaurou minha sorte, é por isso que eu me regozijo.
Deus é bom em todo tempo e nos dá a oportunidade de estarmos mais uma vez louvando o seu nome, engrandecendo o seu nome, recebendo a palavra do Senhor. No serviço ao Senhor nós oferecemos sacrifícios de louvor, recebemos da parte dele orientação, recebemos da parte dele também o que é sobrenatural. Então, você que está aí nos assistindo via internet, não podemos ainda, infelizmente ainda não podemos estar presencialmente, mas logo logo estaremos. E nós cremos que logo essa situação vai se reverter e nós vamos estar todos juntos de novo. Obrigado por enquanto. Nós estamos aqui com a nossa equipe fiel, né? Enquanto você está recebendo aí, eles estão sempre aqui me ajudando. Nós estamos trabalhando junto para que você seja alimentado da palavra de Deus, possa ter o seu tempo louvando ao Senhor, possa ter a sua oportunidade de estar participando do culto ao Senhor. Bom, o que eu vou pregar aqui hoje, né, não é nenhuma novidade para algumas pessoas. Vou falar sobre fé, né, porque o crente tem que crer, né, mas é bom embasar, né, aquilo que nós cremos na palavra de Deus. Se nós quisermos verdadeiramente ter uma vida bem-sucedida com Deus, nós precisamos ver alguns detalhes na palavra de Deus no que diz respeito a crer, no que diz respeito à fé. Então, nós vamos estar passando pela palavra e vendo essas coisas que estão relacionadas à fé, que vão estar acrescentando na nossa vida para nós estarmos fazendo o que é certo na área da fé. Algumas pessoas dizem que têm fé, estão exercendo alguma coisa que não é fé, aí não tem resultado, e eles pensam que na realidade é Deus que não está querendo ouvir a oração deles. Tal. Não é bem assim. Se você fizer certinho o que a palavra de Deus fala em relação à fé, as coisas vão acontecer. Bom, vamos ver alguns pequenos detalhes que são muito importantes, são essenciais. Primeiro passo está lá em Hebreus 11:6. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá. Hebreus 11, verso 6. Fala algo bem interessante. Isso aqui é o primeiro passo para a fé. De fato, isso aqui é um fato, ó, já começa dizendo, isso aqui não é uma suposição. Deus está dizendo, é desse jeito aqui, ó. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Aqui está falando sobre dois detalhes. Primeira coisa que eu tenho que fazer, primeira coisa, se eu vou querer ter um relacionamento com Deus, eu tenho que crer que Ele existe, ou eu tenho que exercer fé. De cara com Deus você já entra exercendo fé, porque você tem que acreditar que Deus existe. A partir daí, Ele se torna galardoador, ou presenteador daqueles que o buscam. Então, primeiro vem o crer. Eu vou bater muito nessa tecla aqui, ó. Primeiro vem o crer, depois vem as outras coisas. São importantes as outras coisas? Sim, mas primeiro eu tenho que acreditar, primeiro eu tenho que crer para depois estar vendo o efeito de toda essa fé. Outra coisa que nós precisamos aprender em relação à fé, eu não dependo de provas para acreditar no Senhor. Eu não preciso de provas. Algumas pessoas só acreditam, né, ou dizem que acreditam em Deus, quando vem a realização de alguma coisa sobrenatural. O crente de verdade, ele nunca vai depender de ver nada, nem de alguma prova para que a sua fé funcione.
Eu lembro que uma vez um homem de Deus foi questionado por um cientista que disse para ele assim: você é pastor? Ele falou: sou. Eu sou cientista. Você tem como... Eu trabalho em cima de provas. Você tem como me provar que Deus existe? Ele falou: não tenho e nem é da minha área. Eu trabalho com fé. Quem tem que provar que Deus existe é você que é da ciência. Então, é lógico, quem quer prova que Deus existe, vai atrás dele. Vai atrás dessa prova. Eu não preciso de prova, eu preciso de fé. Eu acredito que Deus existe. Eu não tenho que provar, nem ninguém precisa me provar que Deus existe. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 20. Então já sabe, né? Na próxima vez que te perguntarem, eu quero uma prova que Deus existe. Você pede para o camarada procurar ciência. No campo da fé, não vou provar nada para você. Nem Jesus fazia isso, né? Eles pediam a prova. Ele falou: prova vocês não vão ter. O próprio Senhor Jesus disse: vocês não vão ter prova nenhuma. Então, a fé, ela não trabalha com provas. É necessário que cada um de nós tenha isso muito em mente para trabalhar com a fé. Parar de ficar buscando prova, né? Fazendo aquelas coisas, né? É muito estranho. As pessoas, eles oram a Deus, olha o nível de fé. Senhor, se for para mim fazer tal coisa, que aconteça tal coisa. Né? Parece que é mais ou menos assim: eu tinha que só crer em Deus, mas agora Deus tem que crer em mim, porque a coisa tem que acontecer aqui na terra para me acreditar que o Senhor vai fazer outra coisa. Fica sem nexo, é uma fé estranha essa daí. Então não precisa de prova não. E às vezes até algumas pessoas vêm, né? Foi Deus que fez, Ele me mostrou antes de eu fazer. Tá, se Deus mostrou para você, se sinta um privilegiado, porque a fé não trabalha desse jeito. João 20, 26. Aqui nós vamos ler até o 29. Passados 8 dias, aqui Jesus já tinha sido crucificado, tal, os discípulos estavam em um lugar, e a partir daqui. Já tinha sido crucificado, já tinha ressuscitado, e aqui ele aparece para os discípulos. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo. Põe aqui e vê as minhas mãos. Põe o teu dedo aqui e vê as minhas mãos. Ele estava mostrando para o furo dos cravos lá da cruz. Chega também a mão aqui do meu lado, e põe a sua mão. Então, onde o soldado perfurou o lado de Jesus. Não sejas incrédulo, mas crente. Olha o que Jesus está dizendo. Você quer ver? Eu te mostro, mas você está se passando por incrédulo. Crente não precisa ver os furos e nada. É aquilo que ele quis dizer. Você não precisava, Tomé, ver isso aqui, não. Isso é atitude de incrédulo. Olha o que ele vai falando aqui. Respondeu Tomé: Senhor meu e Deus meu. Quer dizer, ele viu que era Jesus mesmo. Disse-lhe Jesus: por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Olha que interessante essa frase que Jesus diz. Bem-aventurado. Essa palavra bem-aventurado, ela tem uma conotação muito forte, que é uma pessoa de sucesso, uma pessoa que vai ter muito sucesso. Bem-aventurado, aqueles que creem sem ver nada, esses vão contemplar aquilo que eles estão crendo. Então, independente de ver ou não, não queira prova do Senhor. Não queira passar como Tomé aqui, que passou por incrédulo, né? Infelizmente, quando contaram para ele anteriormente: olha, nós vimos Jesus, ele diz:
Se eu não ver os furos na mão dele e o furo do lado que o soldado fez, jamais crerei. Quer dizer, ele já tinha afirmado isso. Isso era algo que estava no coração dele. Então, deixa eu te falar uma coisa para você. Muitas vezes na nossa vida vão acontecer coisas que vão exigir fé, e algumas coisas são até fortes, são pesadas. Vão precisar de fé, mas eu tenho que ter a convicção de que eu não preciso ver aquilo que eu estou crendo. Ainda que eu saiba que aquilo vai acontecer, a fé diz para mim que já aconteceu. Então, a situação pode ser que na sua vida esteja tudo normal. Então você tem que, tudo do mesmo jeito, normal não, do mesmo jeito. Você está enfrentando seus problemas, está agindo em fé. Não se preocupe com o resultado, não queira prova de Deus. Porque com certeza as coisas que acontecem em fé vão acabar se manifestando na sua vida. Amém? A regra para seguir Jesus sempre foi assim, irmãos. Crer primeiro e depois você vai ver. Então sempre foi assim, eu creio primeiro, depois vem o resultado. Não o contrário. Não ver o resultado para crer depois. Se é que dá para fazer isso. Mas tem gente que é assim, recebe a bênção, aí se alegra. Antes de receber a bênção, está chorando, está desesperado, arrancando. Orem por mim. E aí, por uma misericórdia de Deus, a coisa acontece. Aí a pessoa fica feliz da vida, ela se alegra, ela louva a Deus, aí ela vai todo dia para a igreja, se torna dizimista. Não, irmãos, essas coisas nós fazemos antes de ver os resultados. E isso é a prova de que você é crente. Fazer todas essas coisas antes. Estar alegre antes. Estar servindo ao Senhor antes. Cumprindo a palavra de Deus antes dos resultados. Então, sempre foi essa regra para com Jesus. Abra lá em João 6. Você está em João 19, né? Só voltar um pouquinho. João 6, 68 e 69. Respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Agora, presta atenção no que Pedro disse aqui. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Israel. Ele diz que primeiro eles têm crido em Jesus. Primeiro eles creram. Depois esse conhecimento que ele está falando aqui é andar com Jesus, ver as coisas que ele tinha executado como sendo o Messias, como sendo o Filho de Deus que andava aqui na terra fazendo bem a todos. Mas primeiro eles creram. Porque se eles não tivessem crido, meu irmão, eles não tinham deixado seus negócios. Pedro, por exemplo, um pescador, ele não havia deixado seus negócios para seguir Jesus. Aí chegou aqui numa encruzilhada aqui que uma grande maioria dos discípulos do Senhor Jesus, eles se escandalizaram com uma pregação que Jesus fez, que ele estava falando da ceia do Senhor, essa que nós participamos. De comer a carne e o sangue, e beber o sangue. Ele estava dizendo de uma aliança. Estava falando do pão e do vinho, da aliança. E o povo se escandalizou, tudo. Largaram Jesus e ficou os 12. E aí ele pergunta, e vocês não vão embora também não? Aí Pedro falou, nós não. O Senhor é que tem a palavra boa. E nós temos crido no Senhor e temos visto, conhecido as tuas obras. Então, primeira coisa, no reino de Deus sempre foi assim. Primeiro você crê, meu irmão. Não queira o contrário. Não seja um daqueles crentes que quer andar na sombra da fé de outra pessoa. Porque aquela mulher do fluxo de sangue, ela não dependeu da imposição de mãos de ninguém. Ela foi e impôs as mãos sobre Jesus e tocou as vestes dele.
Então a pessoa que crê, ela não precisa de regras que foram estabelecidas nessa terra. Ai, se fulano orar por mim. Não, você pode crer que Jesus vai estar tocando você, mas creia primeiro. Você pode acreditar que Deus vai estar fazendo por você, mas a regra é: creia primeiro, depois as outras coisas vão começar a acontecer. Amém? A fé sempre reconhece, irmão. Entenda isso aqui, ó. A fé sempre reconhece o mundo espiritual em primeiro lugar. Abra sua Bíblia em Hebreus 11, texto clássico sobre fé, né? A maioria dos crentes conhece. Hebreus 11. Vamos ver o que está dizendo lá. No verso 1 ao 3, diz assim, aqui vai falar algo sobre a fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, ou das coisas invisíveis, meus irmãos. Então, a fé sempre vai reconhecer o mundo espiritual em primeiro lugar. A fé tem certeza, como diz ali, das coisas que se esperam. Quando eu estou agindo em fé, é lógico que eu estou esperando que algo aconteça. Mas eu tenho certeza que aquilo que eu estou esperando que vai acontecer, já aconteceu, eu tenho certeza. E a convicção, olha, a fé ela é convicta que fatos estão acontecendo. Fatos, ó. Eu não sei se você entende essa palavra. Fato é fato. É algo que existe. É algo que já aconteceu. Um fato, eu solto essa máscara aqui, ó. Isso é um fato. Ela caiu da minha mão e caiu em cima dessa plataforma. Olha aqui, ó. Isso é fato. E aqui está dizendo que a fé é a convicção de fatos que não se veem. Um fato que você não pode ver, mas sabe que está feito. Já aconteceu. É assim que a fé se move. É assim que a fé é. Irmãos, não adianta nós invertermos as coisas. Não adianta nós querermos que a fé aconteça primeiro no mundo físico. Não é assim que as coisas vão acontecer. A fé crê mais aqui, ó, se você ver aqui, ó, no verso 3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Irmãos, o visível veio em segundo lugar. Primeiro existe o reino espiritual, um reino que não se vê. Primeiro esse, depois o reino físico. Então a fé, ela sempre vai levar em consideração, em primeiro lugar, as coisas que não se veem, ou o mundo espiritual. Se você quer trabalhar em fé, você também precisa trabalhar isso na sua mente e no seu coração. Que tudo que vai acontecer em fé aqui para você, primeiro você vai ter que ter convicções daquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Convicções daquilo que já está feito no mundo espiritual. Porque a fé, ela não vai construir coisas. A fé já faz com que aquilo aconteça, mas não aqui, lá, no mundo espiritual, no invisível. Assim como o texto diz que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Deus falou e o universo se fez. Então, Deus, que é Espírito, criou todo o mundo físico. Então, eu devo aprender a trabalhar em fé nesse nível. No nível
do espiritual, nunca do reino físico. Se você esperar que as coisas aconteçam em primeiro lugar aqui para se mover em fé, não vai dar certo, porque não é assim que funcionam as coisas. Então, se você está aí na sua casa, diga assim para você: eu creio mais no invisível do que no visível. Fale isso. É assim que a fé funciona. Eu creio mais no que não estou vendo do que aquilo que eu estou vendo. O mundo físico, irmãos, ele não gera fé. Ele gera incredulidade, meu irmão. Por quê? Toda vez que você vai agir em fé em uma situação aqui do mundo físico, é alguma coisa ruim. Você concorda comigo? Que está acontecendo contra a sua vida. Você está com um problema que você tem que exercer fé para vencer aquilo. E se nós não tivermos mais convicção no mundo espiritual, nós vamos olhar para a situação e aquilo vai nos afetar. Vai afetar a nossa mente, vai afetar a maneira como nós estamos vendo tudo, e pode ser que aquilo gere incredulidade no nosso coração. Incredulidade é o contrário da fé. A incredulidade, ela vai trabalhar sempre para que a tua fé não funcione. Então, não dê atenção para o mundo físico, mas comece a olhar para o mundo espiritual e começar a ver todas as coisas acontecendo no mundo espiritual. Outra coisa que é muito interessante, quando eu creio em Deus, aquele senso de valores que nós temos, quando eu creio de verdade que Deus é a coisa mais importante, que as coisas invisíveis são mais importantes, que o reino de Deus é mais importante, aquele senso que nós temos de valores, ele vai invertendo. Porque antes você dava valor para as coisas aqui dessa terra. Você dava valor para o seu corpo físico, você dava valor para as coisas terrenas. Mas quando eu começo a crer no sobrenatural, esses valores começam a se inverter na minha vida. É isso que está escrito lá em 2 Coríntios 4, verso 18. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios 4, no verso 18. Diz aqui: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Se nós entendermos o que está escrito aqui, ó, o mundo físico acaba ficando em segundo plano. Porque o mundo físico, meu irmão, é passageiro. E passa. No que diz respeito ao tempo de Deus, no que diz respeito à eternidade, as coisas aqui desse mundo físico são muito rápidas. A vida passa muito rápido, meu irmão. É que a nossa mente está condicionada com o tempo aqui dessa terra. Mas se nós entrarmos com a nossa fé no nível de Deus e o tempo do Senhor, e entendermos a eternidade, o que é que vai acontecer? Os nossos valores vão se inverter, porque você não vai começar a dar muito mais atenção para as coisas aqui dessa terra, e vai começar a atentar mais para as coisas que são eternas. As daqui passam, e as coisas de Deus continuam por toda a eternidade. Lá em Tiago 4,14, eu queria que você, deixa marcado aí na sua Bíblia, é esse texto que nós estamos lendo. Vamos lá para Tiago 4. Tiago 4, verso 14. Olha o que diz aqui, Tiago 4, verso 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, ou em algumas versões como vapor de água que sai da chaleira, que aparece por um instante e logo se dissipa. Ei, você já viu água fervendo? Quando a água está borbulhando lá e fervendo, tem um vaporzinho que sai assim, que ele sobe e já some. Então, em relação às coisas eternas, a nossa vida inteira está sendo comparada com esse vaporzinho. Ela aparece e já não está mais aqui.
Assim. Aí eu pergunto para você, vale a pena ficar focado nesse negócio que é tão rápido e deixar o eterno para lá? Ah, quando eu chegar lá eu vejo. Não, é melhor nós já estarmos vivendo por fé o eterno. Já é bom na nossa vida nós invertermos os valores. Não darmos tanta atenção para as coisas aqui dessa terra, que são como um vapor que se vê e daqui a pouco não se vê mais. E focar mais no eterno, aquilo que é para sempre, aquilo que nunca vai acabar, meu irmão. Então, a nossa fé vai fazer com que, se você estiver operando em fé, você vai ver, como você vê na vida desses personagens bíblicos. Paulo dizia assim que não tinha mais a vida dele, para ele não tinha mais valor a vida dele aqui na terra. A não ser que ele cumprisse logo o chamado dele, ele queria cumprir aquilo que ele foi chamado para fazer, porque ele sabia que ele tinha uma recompensa muito maior e eterna lá com o Senhor do que ficar aqui na terra. Então, eu sei que às vezes para o jovem isso é estranho, porque eu lembro que até pouco tempo atrás eu era jovem, e nós tínhamos essa sensação, eu lembro que eu tinha essa sensação, que a vida nunca ia passar. Que a gente ia ficar jovem daquele jeito, não. Ser velho, nossa, a gente olhava para os nossos velhos e não imaginávamos, na nossa mente jovem, que há pouquinho tempo atrás eles também eram jovens. Então, uma coisa que eu digo para você, jovem, que está aqui, você que é jovem, já já a vida passa. Já já. Todo de barba branca. Estava esses dias atrás empinando pipa. Lá com 12, 10 anos de idade. Hoje não tem, né? Hoje a pipa é isso aqui, né? Cadê? Não tem o celular, né? Mas na minha época nós brincávamos. Mas parece que foi ontem. Você vai ver. Você que é jovem não acredita em mim? Já já você vai ver que aquilo que eu estava falando é real. Então, por quê? Porque a Bíblia está falando a verdade. A vida da gente é como um vapor. E mais um pouquinho, meu irmão, não estou mais aqui. Já fui para o Senhor. É assim, ó. Aí, para que eu vou ficar dando atenção para essa vida, estressando, correndo atrás, né, das coisas aqui dessa terra, sendo que existem coisas que eu posso agir em fé, que são muito melhores do que essa. Você só vai dar atenção para coisas que são melhores se você descobrir que elas são melhores. Enquanto elas parecem estar lá no etéreo, lá no mundo espiritual, perdidas em algum lugar de uma dimensão desconhecida, lógico que você vai dar mais atenção para a vida aqui. Mas quando você souber que em Cristo a eternidade já está em você, aí você vai começar a dar atenção para as coisas invisíveis. O mundo espiritual é eterno, meu irmão. Por isso que ele ganhou um valor imensurável para a nossa vida. Por quê? A vida que você tem, ela vai continuar após a morte. Então, é bom exercer a nossa fé, porque depois que nós morrermos, o pessoal pensa assim, não, quando chegar lá do outro lado, ei, você já está vivendo a vida eterna. Não tem que chegar lá do outro lado para viver a vida eterna. Você, em Cristo, já está vivendo. Não fique esperando grandes mudanças. É isso aí, ó, você já está salvo em Cristo. Vai mudar o corpo? Vai. Né? Não dá para encarar uma eternidade com um corpo desse, né? Que está deteriorando. Imagine, daqui 1 milhão de anos era pó. Mas você vai ganhar um corpo novo? Sim, mas o resto, aquilo que você é na essência, vai continuar por toda a eternidade. Então, abra sua Bíblia lá, em João 5:24, fala algo bem importante. A vida ela vai permanecer para sempre, meu irmão. Isso que é bom. João 5. Verso 24.
Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. O Senhor está prometendo aqui, meu irmão, que nós temos a vida eterna. Nós cremos no Senhor, nós cremos na palavra de Deus. E isso nos garante que a vida eterna está em nós e nós já estamos vivendo ela. Essa vida aqui se tornou, como a Bíblia diz, algo muito rápido, muito passageiro. Já todos nós passamos por essa vida. E vamos estar aonde? Vivendo a eternidade, vivendo o mundo espiritual. Olha que coisa boa. A busca pelo invisível, meus irmãos, também garante uma coisa para nós: suprimento. Sabe que uma das coisas que atrapalha muito a nossa fé é a questão do suprimento aqui nessa terra, de estarmos supridos aqui nessa terra. Isso pode gerar em nós uma mentalidade que possa também fazer com que você não opere em fé. Mas se você operar em fé, fazendo o que a Bíblia diz, acredite, o invisível, o sobrenatural vai garantir para você todo o suprimento que você precisa para essa vida cotidiana aqui. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Mateus. Evangelho de Mateus 6. Do 31 ao 33, diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo, só coisa aqui dessa terra, que comeremos, que beberemos ou com que vestiremos. Né? Porque aqui está o basicão para a vida: comer, beber e vestir. Ok? Mas não é só isso. Nós sabemos que o mundo dessa época para a época de hoje mudou muito. Nós precisamos de muitos mais suprimentos. Mas o que o Senhor está querendo dizer aqui? Todo o suprimento que você precisar. Então, não devemos estar inquietos por essas coisas. Porque os gentios, ou aqueles que não têm Deus, é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O invisível, diga assim, o invisível sabe o que eu preciso para viver nessa terra. Amém? Está dizendo aqui que o Pai Celeste sabe. Mas ele diz assim, então, viva focado no mundo espiritual, não nesse mundo físico. Porque olha o que diz aqui no 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas que você tem necessidade, vos serão acrescentadas. Está dizendo aqui que eu tenho que ralar muito para não, você vai ter que, comer o pão que o diabo amassou. Fala isso aqui na Bíblia. Não, diz que Deus vai acrescentar sobrenaturalmente, porque você está andando em fé. Você está buscando primeiro o reino de Deus, a justiça dele, andando conforme a palavra de Deus. Diz que as coisas serão acrescentadas. Amém? Mas não vai fazer disso um conhecimento para ficar em casa olhando para a parede, meu filho. Amém? Vai trabalhar, vai correr atrás, que Deus vai acrescentando para você. Conforme a tua fé, Ele vai fazendo você prosperar. Então, vá fazer em fé tudo aquilo que deve ser feito. Busca primeiro Deus. Irmãos, sério, eu não entendo algumas pessoas que Deus disse para elas, faça tal coisa, fique em tal lugar, congregue em tal igreja, e as pessoas vão e obedecem aquilo. De repente, eles vão para uma outra cidade em busca de um emprego. Aí eu penso assim, peraí, Deus não falou falou, mas eu preciso. Peraí, a tua fé vai trazer para você as melhores coisas. Quem diz que fugir
das situações vai mudar alguma coisa. Fale assim comigo, o diabo está em todo lugar, meu filho. Eu tenho que aprender a lidar, a estar resistindo ele. Eu tenho que aprender a viver em fé, operando no sobrenatural, operando no invisível, para ter as coisas que o Senhor promete para mim. Quem que diz que mudar de lugar vai causar alguma coisa? Pensa um negócio desse. Aí eu vou para os Estados Unidos, que aqui não dá mais. Meu filho, se tu não sabe operar em fé aqui, você não vai operar em fé nos Estados Unidos. Não vai. Simplesmente você vai sofrer do mesmo jeito que você sofria aqui, longe de casa, longe da mãe, do pai, dos seus queridos. É vantagem isso? Não sei para quem que eu falei, segura aí, meu filho. Aprenda a operar em fé. E aí, se você for para o meio do deserto do Saara, você vai achar água, você vai achar ouro, você vai prosperar lá no meio, petróleo, sei lá o que você vai achar lá, e vai prosperar demais. Então a fé vai fazer com que nós estejamos recebendo todos os suprimentos de Deus. Amém? Então, em primeiro lugar, o invisível. E aí sim, tem uma garantia de provisão acrescentada sobrenaturalmente na minha vida. Amém? Porque trabalhar sem ter o sobrenatural operando em nós, meu irmão, é a pior coisa que existe. Agora, quando nós trabalhamos com o sobrenatural de Deus sendo acrescentado na nossa vida, fica fácil, fica leve e é abundante. É assim que funciona. E eu já experimentei coisas na minha vida nessa área que foi absurdo. Trabalhar, é o que todo mundo quer. Trabalhar pouco e ganhar muito. Então teve épocas na minha vida que eu trabalhei e fiz serviços assim, pequenos e ganhei muito. Então, irmãos, cuidado para não inverter isso aí. Correr atrás do natural primeiro para depois pensar em Deus. Muita gente faz isso, irmão. Muita gente corre atrás das coisas naturais e deixam Deus de lado. Chegam a desviar dos caminhos do Senhor e hoje vivem vidas miseráveis por aí. Então não faça isso, por favor. Coloque sempre na balança aquilo que eu vou fazer para o meu suprimento diário. Afeta a minha vida de fé? Sim. Então não vou fazer. Pode parecer uma pepita de ouro de 2 toneladas. Você fala, não quero. Porque vai afetar minha vida espiritual. E aí quando você fica com a sua vida espiritual em dia, essas coisas vão sendo acrescentadas por Deus. Amém? Crer na palavra de Deus, meus irmãos, crer na Bíblia, também é crer no invisível. Porque as letras são abstratas. Elas não são... Elas não são reais aqui, você não está vendo aquilo que está dizendo aqui. Diz que Jesus está assentado à direita de Deus. Você está vendo Jesus assentado à direita de Deus? Não. Você está crendo no quê? No invisível. Então, crer na palavra também é crer no invisível, operar em fé no invisível. A ponto de gerar para nós a salvação em Cristo e nos tornar filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Abra lá em João 1,12. Texto também bem conhecidão dos crentes. João 1,12. Olha o que está escrito aqui. Mas a todos quantos o receberam, receberam quem? Jesus, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. É o nome de Jesus, abstrato. Não se vê. Mas nós cremos. E Deus deu poder para nós sermos feitos filhos de Deus, porque nós cremos no invisível, meu irmão. Ninguém crê. Quer dizer, eu acho que Jesus não apareceu para ninguém. Não. Se apareceu,
é para algumas pessoas muito privilegiadas, mas para mim não apareceu. Jesus não apareceu para mim crer nele. Eu criei por causa do nome. Eu criei no invisível. E as coisas aconteceram, me tornei filho de Deus. Amém? Eu lembro, eu tinha essa mentalidade também no passado. Muitas pessoas têm, né? E esse texto aí prova que não é bem desse jeito. Algumas pessoas dizem, mas todos somos filhos de Deus, né? Não. Aí, ó, você viu, acabou de ler que não. Só para quem crê no nome de Jesus, ou não está escrito isso aqui? Algumas pessoas têm essa mentalidade ainda errada aí. Não, todo mundo é filho de Deus. Não é. A Bíblia não diz assim. Se outra religião diz, aí é outros 500. O que eu creio, o que eu sigo, diz que não. Para mim ser filho de Deus, eu tive que crer no nome de Jesus, crer que Jesus está sentado à destra de Deus e vive, morreu por mim naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Eu tive que crer. Aí sim eu fui feito, como nós acabamos de ler, filhos de Deus, filho de Deus. Amém? Eu quero encerrar com uma coisa aqui que é bem interessante, irmãos. Ainda que o meu crer no invisível vai manifestar aquilo que eu creio aqui, entenda, a maior manifestação da fé não é, acredite no que eu vou te falar, a maior manifestação de fé não é aquilo que nós estamos crendo se manifestar aqui. A maior manifestação de fé é falar aquilo que eu creio. Olha que interessante que diz aqui em 2 Coríntios 4, 2 Coríntios 4. Verso 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei por isso, está escrito o que aí na sua Bíblia? Falei, nós cremos, por isso também falamos. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. A maior manifestação de quem está crendo, ó, escute o que eu vou te falar. Ah, eu estou crendo, mas não fala nada? A maior manifestação, você quer saber se você crê mesmo em algo para acontecer? Você está falando aquilo. Nós cremos, por isso falamos. Eu criei, por isso falei. Aquilo que eu creio, eu falo. É a regra maior da fé em ação. Eu creio, aí eu falo. Em terceiro lugar vai vir a manifestação daquilo que nós estamos crendo. Mas a maior prova de que uma pessoa está crendo em algo no invisível é porque ela fala. E ela fala, e ela fala. E uma hora você vai ver com seus olhos naturais aquilo que aquela pessoa está falando. Amém? Então, hoje é um tempo de nós meditarmos nessa palavra a respeito daquilo que nós estamos crendo. Nós estamos dando mais valor para as coisas daqui, que são temporais e são palpáveis, ou a nossa fé está voltada verdadeiramente para o invisível, verdadeiramente para o mundo espiritual? E aí, sim, quando eu responder essa pergunta, eu vou saber como é que minha vida vai se comportar daqui a alguns dias. Porque se eu estou crendo no invisível, já já você vai ver coisas acontecendo na minha vida. Se eu estou crendo no natural, a incredulidade está em ação. E aí, você também vai ver coisas. Indo morro abaixo. Cada vez pior, né? Porque tem gente que pensa assim, eu vou ficar por aqui mesmo. Não vai não. Quem não age em fé não vai para cima, mas vai para baixo. Então, começa a acreditar naquilo que você não está vendo. Com convicção, como se fosse um fato, já aconteceu, e fala. Fala aquilo que você sabe que já existe no mundo espiritual, e você vai experimentar na sua vida. Eu quero orar por você que está aí, nos ouvindo, nos vendo, como todas as vezes eu tenho feito nesses dias. Eu quero orar pelos enfermos, eu quero, hoje eu fui visitar um amigo aí que foi lá do lado de lá, você está entendendo que eu estou? E voltou para cá por causa das orações. Ele foi lá do lado de lá, andou lá do lado de lá,
O corpo dele só estava largado aqui. E aí ele volta. Porque a igreja estava orando, porque os queridos dele estavam orando. E aí a vida se manifestou no corpo dele. Porque quem olhava falava, morreu já, né? Morreu com coisa nenhuma. No mundo espiritual está vivão, com saúde. Então isso aí vai se manifestar. E hoje eu fui visitar, tive a felicidade de ir lá visitar e ver ele conversando, falando de Deus e não sei o quê, não sei o quê. Fazendo uma fisioterapiazinha, assim, né? Porque precisa, ficou muitos dias, né, acamado. A musculatura perde tudo, aí está fazendo fisioterapia. Mas está ótimo, está maravilha, já está por aí. Agora com um super testemunho, né, de que quem foi para o lado de lá e voltou tem um baita testemunho. Eu não quero esse testemunho, mas tem gente que tem e vai usar isso em prol do Evangelho. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero agora nesse momento, Senhor, te pedir, toca com a tua mão, Pai, porque eu não estou podendo impor as mãos neles. Mas toca com a tua, Senhor. A tua mão curadora sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida desses que estão ouvindo e vendo essa ministração agora. Eles sejam tocados pelo teu Espírito e a cura se manifeste instantaneamente agora em o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Que eles sejam curados agora, em nome de Jesus. Toda provisão chegando para a vida deles, ó Senhor, aqueles que estão necessitando de coisas desse mundo, sendo manifestada agora na vida dessas pessoas, em o nome do Senhor Jesus. E se você que está aí não tem Jesus, receba-o agora. Repita comigo assim: Senhor Jesus, eu me arrependo agora do meu pecado, entrego a minha vida para o Senhor. Espírito Santo de Deus, vem habitar em mim agora. Eu te aceito como meu Senhor. A partir de agora o Senhor é o Senhor da minha vida. E eu vou viver o resto que eu tenho dessa vida aqui nessa terra para te servir, para adorar o teu nome. Porque eu quero ir para a eternidade, estar com o Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Sejam abençoados praticando essa palavra, colocando a sua fé em ação. Vou pedir para o pastor Gediniel estar dando continuidade aqui. Fica ligado aí na programação e vai dar tudo certo. Olá, queridos, graça e paz. Para você que está em casa, eu tenho certeza que você foi ricamente abençoado com esta palavra, né? Eu sei que você gostaria de estar aqui presente, todos nós gostaríamos de estar aqui reunidos presencialmente, mas eu tenho certeza que aí na sua casa você também foi alimentado por esta palavra. Neste momento, nós vamos ministrar dízimos e as ofertas para a manutenção da casa do Senhor. Aqui no livro de Êxodo, capítulo 35, eu quero ler aqui um texto com você, no verso 4 e no versículo 6. Diz assim, ó: Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que vos tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, trará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e cobre. Nós vemos aqui, nesses versículos que nós lemos no livro de Êxodo, o Senhor, falando através da boca de Moisés, pedindo ao povo para que trouxesse uma oferta para a construção ali do tabernáculo. E nós vamos ver que ali o Senhor pede ouro, pede prata, pede cobre. E ele vai continuar do versículo 6 até o 19, né, pedindo ali que eles levassem especiarias, pedras para a construção do tabernáculo. E nós vamos ver no versículo 20 que diz assim, ó: Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu de diante de Moisés, e veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para o seu serviço, e para os vestidos dos santos.
Então nós vemos aqui que aquele povo com coração voluntário acatou aquele ídolo do Senhor, acatou aquilo que o Senhor estava pedindo para eles, e eles fizeram isso com coração voluntário, com amor, com dedicação. Nós vamos ver aqui no versículo 3 do capítulo 36, um pouquinho mais à frente aí, diz assim, ó: tomaram, pois, de diante de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram aos filhos de Israel para a obra de serviço do santuário, para fazê-la. E ainda eles lhe traziam cada manhã oferta voluntária. E todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que eles faziam. E falaram a Moisés dizendo: olha, o povo traz muito mais do que basta para o serviço. E a obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então nós vamos ver aqui que eles foram tão voluntários que trouxeram até mais do que o Senhor tinha pedido. E eu quero te convocar nesta noite a continuar ofertando, a dizimando na casa do Senhor. Malaquias 3,10 diz assim, ó: trazei todos os dias uma casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa. Somente a parte A eu vou ler. Eu sei que nós não temos tido culto presencial nesses dias, mas as despesas continuam, meu irmão. O aluguel da igreja precisa ser pago, a água, a luz e as demais despesas necessárias. Eu te convoco a não deixar de ofertar, a não deixar de dizimar. Aqui embaixo do vídeo está aparecendo o número da conta da igreja, a chave Pix, e você pode fazer isso hoje. Nós vemos que quando o Senhor pediu uma oferta, aqui no livro de Êxodo, que eu acabei de ler, o Senhor pediu uma oferta para a construção do tabernáculo, o povo o atendeu voluntariamente, rapidinho. O povo, obedeceu aquele comando e trouxeram até mais do que o Senhor tinha ordenado para Moisés. Então, você que está na sua casa, não deixe de ser participante dessa obra. Você, membro aqui da igreja Verbo da Vida Atibaia, não deixe de ser participante desta obra. Continue ofertando, dizimando. Ah, pastor, eu não tenho como fazer uma transferência, não tenho como fazer talvez um Pix. Passa aqui na igreja, nos horários, nos dias de semana, na parte da tarde, das 14 às 19 horas, vai ter alguém aqui para receber, mas não deixe de contribuir. Tá bom, meu irmão? E tenho certeza que a Bíblia diz que aquele que semeia pouco, colherá pouco, mas aquele que semeia fartamente, com fartura colherá. Então tenho certeza que você vai ter uma excelente colheita. Sabe por quê? Porque você é generoso e você vai ofertar uma excelente oferta. Então oferte na casa do Senhor, dizime, e você vai ver os resultados, tá bem? Mas faça isso com muita alegria, como a palavra nos ensina. Faça isso com muita alegria no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Deus nos abençoe. Declarando assim, eu peço para que você continue atento no nosso culto, porque ainda não acabou, e que você fique atentos aos recados e no mais, sejam abençoados praticando essa palavra. Graça e paz, queridos. Fiquem ligados agora às novas informações da nossa igreja.
nós ainda precisamos manter os nossos cultos online, mas continuaremos trabalhando arduamente para que, e ainda que conectado, você sempre seja alimentado com a palavra de Deus e para que sempre estejamos pertinho um do outro, através do nosso canal no YouTube, da nossa página no Facebook e também agora pelo canal do Telegram. Falando nisso, em estarmos conectados, quero agora lembrar você do nosso culto da Santa Ceia, que será neste domingo, dia 4 de abril, às 18 horas. Aguardamos você conectado, ok? Vamos juntos fazer aquilo que Jesus nos pediu. Façam isso em memória de mim. Então, se conecte conosco. E fique atento agora para a próxima informação, porque é muito importante. Devido à prorrogação do decreto municipal, infelizmente, o nosso discipulado que estava agendado para o mês de abril foi suspenso. Mas você que tem visitado a nossa igreja, quer saber mais sobre o nosso ministério e tem o desejo de se tornar um membro da nossa igreja, não fique triste. Vamos marcar uma nova data. Aguarde! E lembre-se, juntos somos mais fortes. Tchau e até o próximo culto!